No vídeo de hoje, o Flamengo com a mão na taça. Mas temos que falar dessa atuação de ontem, que não foi uma grande atuação assim. E o Palmeiras com uma estratégia muito clara colocada em prática pelo seu treinador ontem na coletiva pós-jogo. Tá muito claro como que o Abel vai querer trabalhar o mental dos seus jogadores até sábado. Tá claro, claro. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Golcase mês da Black é a semana da Black Friday, com os preços mais agressivos do ano. Garrafa Fresh a partir de R$ 129,90. Copo Vibe a partir de R$ 79,90. Garrafa Urban a partir de R$ 69,90. E por aí vai. Entra no site da Golcase, você confere os preços, confere a linha oficial do seu clube de futebol, dos grandes do Brasil. E aí você também está ajudando o seu clube na hora que compra produtos oficiais, óbvio, né? Então aproveita para dar de presente para alguém, para presentear você mesmo. Link na descrição e no comentário fixado. Não esquece, quando você fechar a sua compra, colocar o meu cupom. Compras acima de R$ 99, tem um desconto extra com o meu cupom GOJORGE. Beleza? A Golcase é parceira do canal do Jorge Igor. Muito bem. Antes de falar do jogo, eu queria falar sobre o que aconteceu no sábado. Aquele vídeo, a história do Lianco e tudo mais, né, com torcedores. Aquela discussão que rolou durante a disputa de pênalti. O Lianco reclamou que alguns torcedores estariam ali criticando demais, falando besteira. Aí o Lianco pergunta assim, pô, agora no meio do jogo você tá torcendo ou o quê? No meio do jogo torce, irmão. Fica falando besteira, fica quieto. O jogador não tem desculpa, a não ser que o camarada vá lá e ofenda a honra da família do jogador, ameace, aí eu acho que o jogador tem que ir pra cima. O jogador não tem que ensinar torcedor a torcer. Não existe isso. Ah, não, fica quietinho aí na sua. Não, quem tem que ficar quietinho é um jogador quando perde uma final e tem que fechar a casinha. E ficar quietinho. Se ele for ameaçado, se ele sofrer um crime, uma ofensa criminosa, aí ele não tem que ficar quieto. Agora, a crítica de jogo, a reclamação de jogo, desculpa, é fechar a casinha. Essa coisa de entrar em conflito com um torcedor que está machucado, um torcedor que foi vice-campeão 3 vezes no espaço de 1 ano, um torcedor que prometeram para ele 4 R's e chegou o Biel, que pode custar, no ano que vem, 7 milhões de euros. Esse torcedor está muito machucado e você precisa entender isso. O Hulk também, com toda a idolatria, e eu defendi esse ano o Hulk aqui no canal, do tratamento que estavam dando, dessa história de descartar o Hulk como se ele fosse um jogador qualquer, sendo que ele é um dos grandes ídolos do Atlético. O Hulk, não, porque poucos veem, ninguém vê o nosso esforço. Claro que vem, mas o torcedor, o jogador vê o esforço do torcedor. Enquanto o Atlético estava jogando ontem, tinha torcedor voltando ainda na estrada da Argentina. 3, 4, 5 dias na estrada. E aí? E esse esforço? Ele precisa ser observado, reconhecido, enxergado ou não? Então, acho uma postura muito ruim de alguns jogadores do Atlético nesse momento. É óbvio que quando o Biel perde o pênalti, a torcida vai reclamar. É óbvio. Queria o quê? O Biel já tinha perdido 2 gols claríssimos, 2 bolas do título vieram para ele perdeu, ele perde o pênalti. O Lianco queria que o torcedor do Atlético fizesse um sorriso, né, uma carinha, um emoji de alegria. Pô, não dá, cara. Então, eu acho que é hora de fechar a casinha. Se ultrapassarem os limites da lei, eu sou o primeiro a defender que o jogador parta para cima, vá para cima do torcedor, identifique, busque a punição, busque a reparação. Agora, a crítica de jogo, desculpa, é crítica de jogo. Bom, sobre a atuação de ontem do Flamengo muito mexido, algumas coisas me chamaram a atenção. Para sábado, eu acho que não vai dar tempo do Léo Ortiz voltar, é uma sensação, né? Ele não entra em campo há 1 mês. E acho que vai ser o Danilo mesmo com o Léo Pereira. Léo Pereira teve uma chance ontem, aos 45 do primeiro tempo. Embaixo do travessão, a bola bateu na coxa dele e subiu. Alguns jogos eu não gostei, algumas individualidades, atuações. A atuação do Emerson Royal, muito abaixo, mas muito abaixo. Já tem 20 jogos aí pelo Flamengo e o Emerson Royal ainda não consegue corresponder. Ayrton Lucas, pelo lado esquerdo, também não fez uma grande noite. O Alacian teve até uma finalização de perigo
no final do primeiro tempo, mas no período em que esteve em campo, ele mais errou do que acertou. Então, são pontos aqui para a gente destacar. O Flamengo tem profundidade de elenco, investiu muito, tem peça para tudo que é opção, né, para tudo que é setor, mas algumas peças a gente precisa entender que ainda não estão rendendo dentro do que se esperava. O Emerson Royal, vou repetir, até agora não sabemos a que veio. Então ontem, como o Felipe Luiz tinha prometido na coletiva de sábado, depois da vitória contra o Red Bull Bragantino, o que ia definir a escalação era departamento médico. Então, né, o departamento médico indicou claramente que o Varela não podia ser titular ontem, que o Alexandre não podia jogar, o Jorginho, o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Tá justo, tá correto. Reta final de temporada, tem uma decisão de Libertadores no próximo sábado. Acho que a estratégia foi correta do Flamengo. E apesar desse time mexido, né? Entrou o Everton Araújo no meio-campo, aliás, se manteve, né? No meio-campo, Carrascal mais por dentro, Luiz Araújo aberto de um lado, Lino aberto do outro, e o Flamengo foi criando chances. O Lino teve 3 chances no jogo contra o Everson. 3 aí que ele parou no Everson. Uma ele parou na trave. Outra ele parou na coxa do Everson. Outra ele parou na pontinha dos dedos. E teve mais uma no segundo tempo, né? O Everson é um dos grandes personagens do jogo. E antes que o torcedor do Flamengo use... Pode usar a frase, não tem problema nenhum. Pô, todo mundo contra nós vira Neuer. É porque eu acho que seria injusto dizer isso do Everson, porque pode parecer que o Everson não vem pegando nesse nível. A própria reta final da temporada passada, de Libertadores, de Copa do Brasil, o Everson pegou demais. O Everson é um dos poucos que se salvam num momento tão duro que o Atlético vive. Então o Everson é isso aí, é um goleiro de alto nível, continua num nível muito bom, fez um ano muito bom, apesar de tudo que o Atlético viveu em 2025. E aí volta aquela coisa, né? É bola que pega na trave, é bola que o Everson tira com a ponta dos dedos, é bola que embaixo do travessão sobe com um gol vazio. A falta de pontaria. O Flamengo conseguir converter as chances que cria. O Flamengo tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo tivesse, sei lá, se o Flamengo convertesse poucos por cento, não precisa ser muito não a mais do que ele converte de chance hoje, o Flamengo tinha uns 150 gols no campeonato. Porque o Flamengo cria muito, o Flamengo tem muito volume. Eu fui pegar as estatísticas aqui do primeiro tempo, foram 15 finalizações do Flamengo no jogo, 7 no primeiro tempo e 8 no segundo. Ritmo constante, continuou atacando, continuou martelando, e esse gol demorando a sair. E aí o Flamengo acabou tomando o gol, jogada do Dudu pelo lado esquerdo, para cima do Emerson Royal, ponto fraco, ofensivamente e defensivamente do Flamengo, e aí cruzamento, gol do Bernard. Aí no segundo tempo não tinha jeito, tem que recorrer à cavalaria, Felipe Luiz já traz de cara no intervalo o Bruno Henrique, e depois ele dá uma olhadinha, assim, uns 5 minutinhos, e fala, já vou ter que chamar mais. Com 7, ele não esperou nem os 10, 15. Com 7, ele já chamou a Arrascaeta, vem. Jorginho, vem. O jogo muda um pouco, porque aí o Flamengo, porque no primeiro tempo o Atlético ainda tinha escapadas, ainda tentava jogadas em velocidade com o Hulk, bolas esticadas pro Dudu, ainda tentava o Arana pegar um corredor. No segundo tempo, o Atlético se postou mais no campo dele e com as mudanças o Flamengo foi ganhando qualidade para trocar passe e foi se colocando mais dentro do campo do Atlético. Então o jogo muda um pouquinho de configuração e o Flamengo vai mandando bola na área, e o Flamengo vai mandando bola na trave, cabeçada do Plata vai na trave, né? Tudo travado, o Atlético conseguindo se defender. Aí vem o cruzamento do Danilo pro gol do Bruno Henrique aos 47 do segundo tempo, tudo caminhava ali para a derrota. Seria a 6ª derrota do Flamengo apenas no campeonato, mas o Bruno Henrique, que tem uma estrela de decisões impressionante. E aí, desculpa, eu não vou misturar uma coisa na outra. Eu acho que o Bruno Henrique deveria ter sido punido. Eu acho que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva deveria prever uma punição clara, dura, rigorosa para quem fez o que o Bruno Henrique fez. Mas o código é esse aí que temos, ele está em campo e eu preciso analisar a atuação do Bruno Henrique a partir do momento em que ele está em campo. São questões diferentes. E o Bruno Henrique é um cara com estrela, é um cara de decisões, de jogo grande. Desde que chegou ao Flamengo, essa é a marca do Bruno Henrique. E ele faz um dos gols mais importantes do ano, o gol que encaminha o título. Não garante matematicamente, mas convenhamos, alguém acredita
que sejam altas as chances do Flamengo não ser campeão contra o Ceará dentro do Maracanã com 70 mil pessoas na quarta-feira, dia 3? Eu acho que essa chance é baixíssima, né? Acho que o Flamengo vai confirmar esse título brasileiro e o gol do Bruno Henrique ajuda demais, né, a que esse objetivo seja conquistado muito próximo. E vamos falar na boa, né? Por mais que Palmeiras e Cruzeiro ainda tenham lá uma chance matemática pequena, remota, mas ainda tem, é muito justo o título que vai para as mãos do time com o melhor ataque, com a melhor defesa, o time que mais venceu, o time que menos perdeu, o time que tem o vice-artilheiro do campeonato, o líder de assistências do campeonato. Não tem discussão, galera. Tem discussão. O time mais sólido, consistente que a gente tem no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, desde que o Felipe Luiz chegou, em mais da metade dos jogos ele não foi vazado. Em 55% dos jogos ele não tomou gol com o Felipe Luiz. Veja isso, não é só um grande elenco do meio para frente, é um grande trabalho do Felipe Luiz. E para sábado, até observando o tom da coletiva de ontem do Felipe Luiz, o Flamengo parece que vai muito leve, muito tranquilo, o tom sereno do Felipe Luiz. É isso aí, estou conversando com os jogadores todo dia, a gente troca ideia, conversa com o departamento médico, e beleza, e vamos realizar o nosso sonho. Aí ele proferiu uma frase que eu achei muito boa, a gente até destacou lá no pós-jogo da GETV. A gente ainda está no pode e não no fez. Né? Antes do fez tem o pode, alguma coisa assim, do tipo, a gente ainda está concretizando, está realizando, mas ainda falta sábado, ainda falta quarta-feira para esse pode ser campeão virar foi campeão. Fizemos e somos campeões. Então, gosto muito dos discursos do Felipe Luiz, gosto muito do jeito que ele conduz as coletivas, que ele vem conduzindo esse trabalho, com muita serenidade, e assim vai o Flamengo. O Flamengo sabe que é favorito, o Flamengo sabe que tem uma condição melhor, sabe que vive uma melhor fase, sabe que o Palmeiras tem várias questões a resolver, e sabe que o Palmeiras vai tentar pilhar muito o jogo sábado. O Abel já vai começando essa preparação na base da pilha. Eu acho que um vai trabalhar ali no silêncio, na tranquilidade, na paz, e o outro vai trabalhar na porrada, na guerra. Ficou muito claro isso para mim na coletiva do Abel ontem. Vamos falar sobre ela? Vamos falar sobre a coletiva do Abel. O Abel disse que muita coisa mudou após São Paulo e Palmeiras e ele questionou se os árbitros não teriam ficado com medo a partir daquele episódio. Aí o Abel diz o seguinte: eu não vivo de sis, é o IC, né? O IC. Eu não vivo de si. Se o pênalti fosse marcado, tá falando do Majestoso, o jogo tinha ficado 3-3 ou 4-3. Mas depois deste pênalti, muita coisa mudou. Nomeadamente, o árbitro desta competição ficou pendurado. Será que outros árbitros não ficaram com medo? Será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e o STJD ainda desse mais dias de castigo, o que nunca tinha visto em 5 anos do Brasil? Desculpa, Abel, outros árbitros levarem ganchos longos, teve árbitro que levou gancho aí e não voltou até agora. Então, não me parece muito precisa essa fala do Abel. Na fala, o Abel diz assim, ó. Eu estou lendo a transcrição aqui da coletiva na matéria do GE, da redação do GE, mas a fala ela ainda é um pouquinho mais contundente, porque ele diz assim: se o juiz tivesse marcado o pênalti, nosso goleiro pegaria e nós venceríamos o jogo por 3-2 e ninguém estaria falando disso. Viraríamos o jogo, nosso goleiro pegaria, viraríamos o jogo. Qual a garantia que o Abel tem, né? Não ficou muito claro ali se ele estava apenas conjecturando ou se ele estava afirmando. Me pareceu que ele estava afirmando, não, era ótimo que tivesse marcado o pênalti, que o nosso goleiro ia pegar e a gente ia ganhar o jogo. Não tem garantia disso, né? Aí você está tratando do e se e dizendo que não gosta de usar o e se e está usando o e se. Porque quem garante que o goleiro ia pegar? Quem garante que o Carlos Miguel ia defender o pênalti? É muito difícil defender pênalti, né? Mais fácil o pênalti entrar do que o goleiro defender. O que o Abel pretende com esse tipo de fala? Eu acho que ele tenta justificar o que aconteceu com o Palmeiras nessa reta final. Ele direciona toda a pauta, todo o debate sobre o Palmeiras, ele direciona
para a questão da arbitragem. Então, a gente não vai discutir a partir da coletiva do Abel, porque a gente precisa repercutir o que o treinador fala. A gente não vai discutir porque o Palmeiras ficou 3 jogos seguidos sem marcar gol, 7 tempos inteiros de um jogo sem marcar gol. Isso não vai entrar em discussão, isso não vai entrar em debate. Vai entrar em debate o tema arbitragem. A leitura que o Abel quer passar de que o Palmeiras perdeu o título brasileiro porque a arbitragem passou a ser muito rigorosa, ou medrosa, ou insegura a partir do clássico contra o São Paulo do pênalti que não foi marcado em cima do São Paulo. É isso. E os problemas do time, os problemas de criação, os problemas de articulação no meio-campo, queda de rendimento do Flaco Lopes, etc., tudo isso vai ficar em segundo plano. Porque o Abel levou toda a pauta para esse lado, de maneira habilidosa e inteligente, como ele sempre faz. Mas eu não vou comprar esse discurso do Abel. Eu não vou comprar. Eu acho que o Abel, por exemplo, acertou na escalação de ontem. Eu faria a mesma coisa, disse aqui no sábado. E não vou esperar a final da Libertadores para dizer que a estratégia para pegar um Grêmio foi certa ou errada. Para mim foi correta, independentemente se o Palmeiras for campeão ou não. Porque, de fato, depois dessa sequência de jogos de 3 sem ganhar, de perder para o Santos, de empatar com Vitória com o Fluminense em casa, o campeonato foi. Teu time está travado, deu tela azul, travou. Você precisa resolver isso em uma semana e o jogo contra o Grêmio atrapalha. Atrapalha nesse objetivo de resolver para o jogo mais importante do ano. Não tem jeito. Em alguns momentos, em situações limites, você precisa fazer escolhas. E eu acho que o Abel acertou na escolha, independentemente do que acontecer no sábado. Ponto. Agora, não vou comprar a ideia de que o Palmeiras saiu da briga pelo título porque a arbitragem... Não. Saiu porque o Palmeiras teve de novo oscilações na temporada. O Palmeiras de novo teve altos e baixos. Por isso que saiu da disputa. O Palmeiras era um time que tinha uma boa sequência, vinha uma sequência ruim. Engatava uma boa sequência, vinha uma eliminação dura, vinha uma derrota na final. Aí engatava outra sequência, aí vinha uma derrota dura na Libertadores, tinha que fazer um parto para virar o jogo. Esse foi um ano inconstante do Palmeiras. Essa inconstância, o Abel jamais vai abordar. Mesmo que a gente tente perguntar, ele jamais vai abordar. Porque ele vai direcionar sempre para o discurso que é mais agradável para ele, porque aí você não está mexendo na ferida dos eventuais erros ou problemas que o trabalho do treinador enfrentou no ano. E é um discurso que a gente sabe que tem um componente de mexer psicologicamente com o grupo, de dar uma inflamada nos caras, tipo assim, ó, tiraram o nosso título brasileiro, tá? A CBF não deixou, a Comissão de Arbitragem não deixou, o STJD não deixou, mas tanto que ele diz assim, eu sei que as coisas são diferentes, CBF é uma coisa, STJD é uma coisa, Conmebol é outra. Tá clara a estratégia. Galera, o negócio é o seguinte, tiraram o nosso título brasileiro, mas a Libertadores ninguém vai tirar. Libertadores é outro papo, Libertadores é outra história, nós estamos vivos, vamos pra cima. É isso. É um discurso, é o caminho que o Abel encontrou para tentar recuperar também animicamente um time que ficou abatido pela sequência dos últimos 4 jogos no Campeonato Brasileiro. O Abel conhece esse elenco com a palma da mão, esse clube com a palma da mão e sabe fazer isso muito bem. É bonito ou é feio? Eu acho que nesse caso é feio. Nesse caso, justificar a perda do título brasileiro do jeito que ele justificou ontem, nossa, eu acho muito feio. Muito, muito feio. Mas é a estratégia do Abel e pode ser que funcione. Eu não duvido do Palmeiras para sábado em hipótese alguma. Acho nesse momento, já mudei esse palpite várias vezes, já falei, né? Umas 3, 4 vezes eu achava que um era favorito, depois eu achava que o outro era favorito. Nesse momento, acho que o Flamengo é favorito. Tem ali um 60, 40, talvez até um pouco mais aí de percentual para levar o título, mas eu não duvido do Palmeiras, não duvido da capacidade de competir desse time e não duvido da capacidade do Abel de mobilizar esses jogadores diante de um discurso de reparação de injustiça. Ó, fizeram uma injustiça com a gente no Brasileiro, nós vamos dar o troco, vamos reparar essa injustiça na Libertadores, porque na Libertadores só depende de nós. No Brasileirão, o que o Abel quis dizer é que fatores externos tiraram do Palmeiras a possibilidade de depender só dele para ser campeão. O Abel é malaco, cai nesse discurso quem quer, mas eu reconheço que esse discurso ele ganha muitas vezes eco
dentro do elenco, mexe com os jogadores e se o Abel alcançar esse objetivo, ele está pouco se importando qual vai ser a coisa para fora. Se a imprensa vai gostar, não vai gostar, se a torcida, parte dela vai gostar, não vai gostar. Ele tem uma missão, que é ganhar a Libertadores no sábado. Ele chega com menos armas para ganhar a Libertadores do que o seu oponente. Então ele vai usar tudo que ele tiver à mão. Tudo que ele encontrar. Ele olhou para o lado, encontrou um negócio aqui, peraí, vou usar. Vai usar tudo. E usou esse discurso, isso para mim ficou muito claro ontem. Beleza? Muito bem, feito o vídeo de hoje, farei um outro vídeo hoje à tarde. Vou gravar agora já, para soltar à tarde, sobre o provável fim da temporada do Neymar. É um assunto que a gente precisa discutir com profundidade aqui no canal. Hoje vai ter o vídeo às 6, tá bom? Like no vídeo se você ficou até o final. Boa quarta para todo mundo. Juízo. Provavelmente amanhã a gente não vai ter o vídeo do meio-dia, porque amanhã é a minha viagem para Lima, no Peru, e é bem no início da manhã. Amanhã provavelmente não teremos vídeo, então busque outras opções para almoçar. Não fique desnutrido. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!